Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida e principalmente no pensamento de uma das figuras mais gigantescas, influentes e, vamos combinar, complexas de toda a história do Ocidente, o apóstolo Paulo. A nossa ideia aqui é fazer uma análise bem aprofundada, tentando entender não só o que ele escreveu, mas a lógica por trás de tudo. O nosso foco vai ser investigar como a vida dele, a formação que ele teve, as crises que enfrentou, os conflitos em que se meteu, acabou moldando a teologia dele. Uma teologia que foi, absolutamente revolucionária e que reverbera até hoje. Para entender o teólogo, a gente precisa primeiro desvendar o homem. Olha, essa pergunta que está na tela pode parecer polêmica, né? Mas ela é fundamental para qualquer estudo sério sobre as origens do cristianismo. E a resposta que muitos historiadores e teólogos dariam, e com bons motivos, é Paulo de Tarso. Para a gente entender essa afirmação, que parece até um pouco ousada, a gente precisa ir além daquela imagem religiosa que a gente conhece. A gente precisa fazer uma análise histórica, sabe? Tirar um pouco a imagem do santo para encontrar o homem de carne e osso daquele tempo. É essencial a gente entender as forças culturais, políticas e religiosas que formaram esse cara. Só a partir daí é que a gente vai conseguir sacar as ideias totalmente disruptivas que ele criou e defendeu com unhas e dentes. Ideias que não só moldaram a igreja lá no comecinho, mas que continuam ecoando e gerando debate até hoje. Para a gente não se perder nessa história e entender bem essa figura tão cheia de facetas, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte, dividido em 5 partes. Primeiro vamos explorar as várias identidades de Saulo de Tarso. Depois, a gente analisa o grande ponto de virada da vida dele, a transformação no caminho de Damasco. Daí, a gente mergulha no coração da teologia dele, naquela tensão entre lei e graça. Vamos ver como essa teologia se desdobrou na missão dele aos gentios, que foi super controversa e revolucionária. E, para fechar, a gente termina com a visão profunda que ele tinha sobre a condição humana, naquela briga entre a carne, o espírito e a esperança de uma nova criação. Pois bem, vamos lá. Começando pelo começo, né? Toda grande construção precisa de um bom alicerce. E para entender o prédio teológico que Paulo construiu, a gente precisa cavar para ver as fundações. Antes de ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso. E é impossível entender esse cara sem sacar que ele era um homem de múltiplas identidades. Um cara que era, na verdade, várias pessoas ao mesmo tempo. Às vezes, essas identidades viviam em paz, outras vezes em uma tensão enorme. E é justamente dessa tensão que muito do pensamento dele vai nascer. A identidade de Saulo era uma espécie de fusão única e muito poderosa de 3 grandes universos culturais da antiguidade. Pensa só, primeiro, ele tinha com ele o poder, a organização e o jeito pragmático de pensar as leis do Império Romano. Segundo, ele estava mergulhado até o pescoço na sofisticação intelectual, na língua e na cultura da Grécia helenista. E no centro de tudo, pulsando forte, estava a identidade mais profunda dele, a de um judeu super devoto, da tradição mais rigorosa dos fariseus. Cada um desses mundos não era só um rótulo. Era uma força viva que deixou uma marca profunda no jeito dele ser, no jeito dele argumentar e principalmente em como ele iria construir sua mensagem para públicos tão diferentes. Saulo nasceu num mundo que era definido pela chamada Pax Romana. O Império, com toda a sua força militar e administrativa, tinha criado uma estabilidade nunca antes vista, ligando territórios enormes com estradas seguras e um sistema de leis unificado. O fato de Saulo ser cidadão romano de nascença, gente, isso era um privilégio raríssimo e valiosíssimo para um judeu que não morava na Judéia, provavelmente herdado de algum serviço que seus antepassados prestaram a Roma, dava a ele proteções legais e uma liberdade para viajar que era extraordinária. Ele não podia ser açoitado sem julgamento, por exemplo, e tinha o direito de apelar direto para o imperador. E como a gente vai ver mais para frente no livro de Atos, essa cidadania não foi um detalhe biográfico qualquer. Ela se tornou uma ferramenta crucial que salvou a vida dele em vários momentos e garantiu que ele pudesse continuar seu trabalho. E é importante a gente notar que Tarso, a cidade onde Saulo nasceu, lá na Cilícia, não era um fim de mundo, tá? O próprio Paulo, como está registrado em Atos, descreve a cidade com orgulho como uma cidade não insignificante. E ele estava certíssimo. Pensa numa cidade universitária top, sabe? Que competia com Atenas e Alexandria em termos de filosofia e conhecimento. Tarso estava mergulhado na cultura e, muito importante, na língua grega koiné, que era a língua que todo mundo falava na região do Mediterrâneo. Foi nesse ambiente que Paulo aprendeu as ferramentas de retórica e argumentação que ele usou com tanta genialidade nas suas cartas. A capacidade dele de citar poetas gregos e de construir argumentos sofisticados foi forjada ali nesse caldeirão helenista. Mas, e aqui está o pulo do gato, apesar de viver nesse ambiente cultural grego e sob o domínio político de Roma, a identidade mais profunda,
A que definia o Saulo de verdade era, sem sombra de dúvida, a judaica. Ele se descreve com orgulho como hebreu de hebreus. É uma expressão forte que quer dizer algo como eu sou raiz, não sou Nutella. Era uma forma de dizer que a família dele resistia à assimilação cultural, que mantinha as tradições e a língua dos antepassados vivas. Em casa, a língua não era o grego da rua, era o aramaico, a língua da Judéia. A família dele, da tribo de Benjamim, tinha um orgulho imenso de sua herança e de seguir a lei de Moisés à risca. Ele não era um judeu helenizado superficial. Ele era profundamente enraizado na sua fé. Dentro do judaísmo daquela época, que não era uma coisa só, tinha várias tribos e correntes de pensamento, Paulo pertencia ao grupo que era, ao mesmo tempo, o mais popular com o povo e o mais rigoroso na sua devoção, os fariseus. É muito importante que a gente supere aquela caricatura dos fariseus como se fossem só os vilões hipócritas dos evangelhos. Historicamente, eles eram um movimento bem sofisticado, dedicado a aplicar a lei de Deus em cada detalhezinho da vida para que todo o povo pudesse ser santo. Eles acreditavam com força na ressurreição dos mortos, uma ideia que os saduceus, a elite dos sacerdotes do templo, rejeitavam totalmente. E, fundamentalmente, os fariseus davam à tradição dos anciãos, a lei oral, a mesma autoridade da lei escrita, a Torá, tentando adaptar os ensinamentos para os novos tempos. E o próprio Paulo faz questão de dizer nas suas cartas que ele não era um fariseu mediano, um fariseu nota 7. Ele era um expoente, um zelote. Nas palavras dele mesmo, na carta aos Gálatas ele diz que se destacava no judaísmo mais do que muitos da sua idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Esse zelo não era só um sentimento religioso, era uma força que movia a vida dele, uma paixão avassaladora. E no começo, essa paixão toda pela pureza da lei e pela honra de Deus o levou para um caminho de perseguição e violência contra aqueles que lhe via como uma ameaça. Então, para a gente fechar essa primeira parte, o que a gente tem? Um cara que é um mosaico, um produto complexo e fascinante do seu tempo. Alguém que tinha os privilégios legais de um romano, a sofisticação intelectual de um grego e, acima de tudo, o coração ardente e o zelo radical de um fariseu. É essa combinação única e potente de identidades que vai ser o palco da transformação mais dramática e importante da vida dele. Ok, agora que a gente já entendeu quem era o Saulo, vamos ver como esse zelo todo dele o colocou em rota de colisão. Esse fervor pela lei e pelas tradições que definia a identidade dele como fariseu acabou colocando-o como um adversário feroz de um movimento que estava nascendo e que, aos olhos dele, era muito perigoso, o dos seguidores de Jesus de Nazaré. Para o Saulo e para muitos fariseus como ele, a mensagem principal desse novo caminho era, para dizer o mínimo, uma blasfêmia intolerável. Pensa bem, a ideia de que um homem que foi executado da forma mais humilhante e amaldiçoada que existia, a crucificação, que segundo a própria lei, em Deuteronômio, colocava a pessoa sob a maldição de Deus, era o Messias prometido de Israel, isso não era só uma interpretação teológica errada, era um ataque direto ao coração da fé judaica. Era uma heresia que precisava ser arrancada pela raiz com força e determinação, pelo bem da nação. O estopim, segundo o livro de Atos, foi o discurso de Estevão. Aos olhos de Saulo, a lógica era simples e direta. A nova ordem pregada pelos seguidores de Jesus e a antiga e sagrada ordem da lei eram incompatíveis. Uma não podia existir junto com a outra. Então, se a lei de Deus dada no Sinai tinha que permanecer, essa nova ordem blasfema tinha que desaparecer. E ele não ficou só olhando, não. Ele se dedicou a essa tarefa de corpo e alma, consentindo com a morte de Estevão e, a partir daí, liderando uma perseguição, invadindo casas, prendendo homens e mulheres e até conseguindo autorização oficial para caçar os seguidores do caminho em outras cidades como Damasco. E aqui a gente chega numa das questões mais fascinantes da história. Como é que um cara tão convicto, tão apaixonado pela sua ortodoxia e tão dedicado a acabar com o movimento, de repente vira a casaca e se torna o defensor mais influente e poderoso desse mesmo movimento? Que tipo de coisa tem o poder de virar a vida de alguém de cabeça para baixo desse jeito? A resposta, seja qual for a interpretação, está num dos episódios mais dramáticos e importantes da história humana: a experiência de Saulo na estrada para Damasco. No caminho para Damasco, com as cartas na mão para prender mais gente do caminho, Saulo é confrontado por algo que simplesmente explode a lógica dele. Uma luz ofuscante, uma voz que o chama pelo nome. O ponto central aqui, e que muitos estudiosos destacam, é que a gente não deve ver isso como uma conversão, no sentido de mudar de religião. Saulo não deixou de ser judeu, nem de adorar o Deus de Israel. Foi, na verdade, uma reorientação total e radical dentro da fé judaica dele.
O mesmo Deus que ele servia com tanto zelo era o Deus que agora se revelava a ele na pessoa daquele que ele perseguia, Jesus, o Messias ressuscitado. As consequências disso foram, instantâneas e gigantescas. No momento, toda a estrutura teológica dele, construída em anos de estudo e zelo, desmoronou para ser reconstruída sobre uma base completamente nova e chocante. A cruz, que era o símbolo da maldição, virou o centro da sabedoria e do poder de Deus. Aquilo que era motivo de perseguição se tornou a missão da vida dele. E, fundamentalmente, a autoridade dele como apóstolo, como ele vai defender com unhas e dentes depois na carta aos Gálatas, não vinha de Pedro ou dos outros em Jerusalém, vinha direto daquele que o encontrou na estrada, uma revelação direta de Jesus Cristo. Então, para fechar essa sessão, a gente viu um dos maiores paradoxos da história. O maior e mais dedicado inimigo do caminho foi transformado por uma experiência que ele entendeu como divina em seu maior e mais articulado defensor. Uma mudança tão profunda que não só mudou o destino de um homem, mas que, sem dúvida, alterou o curso da história mundial para sempre, abrindo as portas do movimento de Jesus para o mundo não judeu. A partir dessa transformação radical, Paulo passou o resto da vida tentando explicar as implicações do que aconteceu com ele. E quando a gente lê os escritos dele, a gente encontra no coração do seu pensamento uma ruptura, uma oposição fundamental que iria redefinir a relação entre Deus e a humanidade. A tensão entre o sistema da lei, que ele conhecia tão bem, e o novo sistema da graça, que ele experimentou de forma tão poderosa. Paulo se depara com uma questão muito profunda e, para ele, muito pessoal. A lei, a Torá, que ele mesmo dizia ser santa, justa e boa, tinha um problema. Qual era a limitação dela? Ele que tinha se esforçado tanto para ser irrepreensível segundo a lei, chegou a uma conclusão chocante. Ele argumenta que a lei, embora perfeita, funcionava como um diagnóstico preciso da condição humana. Era como um raio-x perfeito, mostrava a fratura, o pecado, com uma clareza total. Mas ela não tinha o poder de curar. Ela não conseguia transformar o coração humano. E a resposta de Paulo para essa impossibilidade da lei é o conceito central da sua teologia: a justificação. É muito importante entender o que ele quer dizer com isso. A palavra grega dikaiosine vem do mundo dos tribunais. Não é um processo de você ir ficando bonzinho aos poucos. É um veredito, uma declaração de um juiz. Deus, como juiz do universo, bate o martelo e declara o pecador que crê como absolvido, kit, justo diante dele. E essa declaração não se baseia no que a pessoa fez ou deixou de fazer, mas em algo totalmente diferente. O ponto-chave do argumento de Paulo é essa oposição que ele cria. De um lado, o sistema de ser justificado pelas obras da lei. Esse sistema é baseado no mérito, no esforço humano. E, segundo Paulo, ele sempre falha por causa da nossa fraqueza, que ele chama de carne. Esse caminho só leva a dois lugares, ou ao orgulho de quem se acha o máximo, ou ao desespero de quem é honesto e sabe que nunca vai conseguir ser perfeito. Do outro lado, ele apresenta o sistema da graça, onde a justificação é recebida como um presente, um dom que a gente não merece, através da fé, que é a confiança naquilo que Cristo fez na cruz. Isso quer dizer que a lei foi um erro? De jeito nenhum. Pelo contrário, ela cumpriu um papel divino e super necessário na história. Ela funcionou como um espelho, mostrando a real natureza do pecado. Ela foi como um tutor na antiguidade, que disciplinava e guiava a humanidade até ela chegar na maioridade em Cristo. Mas, e aqui está o ponto crucial, essa função era temporária. Paulo argumenta que a lei era uma fase que encontrou seu telos, uma palavra grega que significa ao mesmo tempo fim, objetivo e cumprimento em Cristo. Com a vinda de Cristo começou uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. Resumindo essa sessão, então, a grande virada teológica de Paulo é dizer que nosso relacionamento com Deus não se baseia mais no que a gente faz para Ele, nos nossos méritos, mas sim em aceitar, pela fé, aquilo que Ele fez por nós em Cristo. É uma mudança total de paradigma que tira o centro da salvação do esforço humano e coloca na iniciativa soberana e gratuita de Deus. Essa teologia da justificação pela graça não era só uma ideia abstrata para ficar discutindo. Ela teve consequências sociais e práticas explosivas que abalaram a igreja primitiva e geraram um monte de treta. E em nenhum lugar isso ficou mais claro do que na missão central da vida de Paulo: incluir os não-judeus, os gentios, no povo de Deus em pé de total igualdade com os judeus. A pergunta que botou fogo na igreja primitiva era simples na aparência, mas gigante nas consequências. Um não-judeu que quisesse seguir Jesus precisava primeiro se tornar judeu?
Precisava ser circuncidado, guardar o sábado, seguir as leis de comida para ser aceito? A resposta de Paulo para essa pergunta foi um não bem alto, inflexível e para muitos escandaloso. E essa resposta, que para ele era consequência lógica do Evangelho da Graça, gerou conflitos enormes com outros líderes, especialmente os que ficavam em Jerusalém. O ponto máximo desse conflito é contado de forma dramática por Paulo na carta aos Gálatas, no que a gente conhece como o incidente em Antioquia. Imagina a cena. Pedro, o chefão de Jerusalém, estava em Antioquia e comia de boa com os cristãos não-judeus, na mesma mesa, um sinal de comunhão total. Só que aí chegou um pessoal da matriz de Jerusalém, mais conservador, ligado a Tiago. E o que o Pedro fez? Com medo da crítica, ele amarelou. Ele se afastou dos gentios. Paulo viu aquilo e não se segurou. Foi para cima dele, na frente de todo mundo, acusando-o de hipocrisia e de trair o próprio evangelho. Para Paulo, a atitude de Pedro era muito mais grave que uma simples gafe. Ela minava a base do evangelho e criava, na prática, duas classes de cristãos. Se barreiras da lei, como as regras de comida, ainda valessem, isso queria dizer que a fé em Cristo não era suficiente. Significava que a obra de Jesus na cruz não foi poderosa o bastante para derrubar o muro de separação e unir todo mundo num só corpo, numa nova humanidade. Para Paulo, essa ideia era simplesmente inaceitável. Esse conflito todo acabou levando a uma reunião super importante em Jerusalém, o famoso Concílio de Jerusalém, descrito lá em Atos 15. O resultado foi um acordo, uma solução de compromisso. O evangelho de Paulo venceu no ponto principal. Os gentios não precisavam se circuncidar para serem salvos, ponto. Mas, por uma questão de paz e unidade, o decreto pediu que os cristãos gentios evitassem algumas práticas que eram muito ofensivas para os judeus para facilitar a convivência entre os dois grupos. Então, em resumo, a missão de Paulo não foi só uma expansão geográfica. Foi, acima de tudo, uma revolução teológica e social, que derrubou barreiras culturais e religiosas de séculos. O trabalho incansável dele forjou uma comunidade nova, uma nova humanidade, onde, nas palavras imortais dele, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Finalmente, a gente chega ao ponto alto da teologia paulina, onde tudo isso se aplica à nossa experiência de vida. A teologia de Paulo resulta numa nova forma de entender o que é ser humano. Ele desenvolve uma nova antropologia, baseada no conflito entre duas realidades, dois princípios que lutam dentro de nós, a carne e o espírito. Primeiro, vamos definir bem os termos. Quando Paulo fala de sarx, a palavra grega para carne, ele não está falando só do corpo físico. Paulo não achava que o corpo era ruim, pelo contrário, ele o chamava de templo do Espírito Santo. No vocabulário dele, carne é um conceito muito mais profundo. É a nossa condição humana caída, a humanidade que vive de costas para Deus, orientada para os seus próprios desejos egoístas. É a nossa natureza em sua fraqueza, escrava do pecado e incapaz de agradar a Deus por conta própria. É a esfera do velho Adão. Em oposição direta à carne está o pneuma, o espírito. E aqui também é importante notar, não se trata do nosso espírito humano, mas do próprio Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Para Paulo, o Espírito é o poder de Deus, dinâmico e transformador, que passa a morar na pessoa que crê. O Espírito inaugura uma nova realidade, um novo princípio de vida que nos capacita a viver de um jeito que antes era impossível, produzindo um novo caráter. Então, para Paulo, a vida cristã é, na essência, o campo de batalha entre essas duas realidades. Não é uma vida tranquila, é uma luta constante. Viver segundo a carne é viver sob o domínio do pecado, orientado pelo ego, e produzindo as obras da carne que ele lista lá em Gálatas 5. Briga, inveja, divisão. Viver segundo o Espírito, por outro lado, é viver em liberdade, orientado pelo amor de Deus, e permitindo que o Espírito produza seu fruto, amor, alegria, paz, paciência. Não é uma busca por perfeição pelo nosso próprio esforço, isso seria voltar para a lógica da lei, mas uma rendição contínua à liderança do Espírito que mora em nós. E este é o ponto culminante. A vida no Espírito não é só uma reforma do velho eu. Paulo usa uma linguagem radical. É uma nova criação. Estar em Cristo, uma das expressões favoritas dele, significa ser tirado da velha ordem da existência, a era de Adão, da carne e da morte, e ser colocado numa nova ordem, a era do Messias, da ressurreição e da vida. É participar de uma nova realidade que começou com a ressurreição de Jesus e que agora está disponível para todo mundo que crê. Em resumo, para fechar esta última sessão, a visão de Paulo sobre a vida humana é radical. Pela fé e pela presença do Espírito, ele argumenta que a pessoa transferida da antiga esfera da carne, da lei e da morte, para a nova esfera da vida, da graça e da liberdade em Cristo.
É a conclusão de toda a teologia dele na experiência vivida de cada um e da comunidade. Recapitulando nossa jornada de hoje, a gente viu como a vida de Paulo forjou a teologia dele de uma forma muito profunda. Suas múltiplas identidades, sua conversão avassaladora, seus conflitos intensos e suas percepções sobre a vida na carne e no espírito. Todos esses elementos se juntaram para formar uma mensagem poderosa, complexa e de fato revolucionária que mudaria o mundo para sempre. Para quem curtiu o assunto e quer ir mais fundo, fica a dica. A obra do historiador F.F. Bruce, Paulo, o Apóstolo do Coração Liberto, em que a gente baseou grande parte desta análise, é um recurso excelente. E claro, nada substitui a leitura das fontes originais, as cartas do próprio Paulo. Eu sugiro, em especial, uma leitura atenta das cartas aos Gálatas, onde ele defende com paixão o Evangelho da Graça, e aos Romanos, que é a obra-prima teológica dele, onde ele desenvolve esses temas de forma mais profunda e sistemática. E a gente termina, então, não com uma resposta final, mas com uma provocação para a gente pensar. O debate de Paulo, quase 2000 anos atrás, sobre essa tensão entre a liberdade do evangelho e as estruturas da lei e da tradição, não ficou lá no primeiro século. Ele ecoa com muita força nas nossas discussões de hoje sobre tradição e inovação, sobre ética pessoal e responsabilidade social, sobre identidade e vida em comunidade. Como é que a gente equilibra esses polos hoje, nas nossas instituições, nas nossas sociedades e nas nossas próprias vidas? A pergunta, como a gente pode ver, continua aberta e muito relevante. Muito obrigado.